À medida que se aproxima o dia 2 de outubro, data em que os brasileiros vão às urnas, levantamentos de intenção de voto vem mexendo com o sentimento dos eleitores. Para falar sobre essa questão, nós conversamos agora com Olga Curado, que é jornalista e colunista do portal UOL. Olá, Olga Curado, prazer falar contigo, tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar com vocês, prazer falar com todos que estão nos acompanhando. Maravilha. Olga, nas últimas 2 semanas, pesquisa de intenção de voto que mostraram na última semana a estabilidade dos candidatos à presidência da República, novos levantamentos esta semana, vem mexendo com os ânimos aí dos eleitores em todo o Brasil. Eu queria te ouvir sobre essa questão. Como é que estão esses levantamentos? Tua opinião desses levantamentos? O 7 de setembro, isso vai impactar agora nos próximos levantamentos? O que é que a gente pode esperar? Bom, o que as pesquisas estão mostrando é uma consolidação das decisões dos eleitores, quase 80% dos eleitores, que já resolveram que vão votar. Essa é uma grande novidade na eleição desse ano, né? Historicamente, as decisões são tomadas muito mais próximo, 1 semana, 2 semanas antes do pleito. Então, o que nós temos aí já é a grande maioria da população já escolheu o seu candidato. Portanto, o que nós podemos esperar é uma oscilação nessa margem de 15 pontos percentuais desses eleitores que estão oscilando entre Ciro, Simone Tebet, e que são aqueles que estão buscando ainda para onde é que vão encaminhar o seu voto. Me parece que, a se confirmar a tendência dessa cristalização e em função de como as campanhas vão se organizar, ainda há uma chance importante do ex-presidente Lula vir a levar essa eleição no primeiro turno. Né? A gente não está aqui para fazer vaticínio, mas temos aí um grupo importante, expressivo, entre aqueles que se declaram eleitores de Ciro e que tenderiam a votar no ex-presidente Lula. A campanha do voto útil, que geralmente se faz muito em cima da eleição, ela está sendo antecipada. Né? A gente já observa essa movimentação nas redes sociais, né? Indicando que se você escolhe um candidato que não seja entre aqueles dois que estão na primeira posição, você está escolhendo aquele que está em segundo lugar. Né? Então, o que a gente já pode observar é que, primeiro, você me pergunta sobre o 7 de setembro. Eu acho muito difícil que o 7 de setembro influencie na votação, na escolha dos eleitores. E por uma razão simples. Aqueles que se manifestaram nos comícios do presidente Bolsonaro e candidato à reeleição já são os eleitores dele, né? Então, as pesquisas já mostram que quem foi às ruas em Copacabana, quem foi à esplanada dos ministérios em Brasília, quem foi à Avenida Paulista, são os eleitores dele. Então, não dá para dizer que aquilo é um data povo, aquilo é um data eleitor bolsonarista, porque não existe uma eficiência estatística para demonstrar que aquelas milhares de pessoas que saíram são aqueles que vão à cabine, que já foram à cabine de voto, votar no presidente Jair Bolsonaro. Então, aquilo não tem nenhum rigor estatístico, nenhum rigor preditivo. Isso longe disso. E também é importante notar que a usurpação da data nacional, né? A usurpação das cores nacionais, a usurpação da bandeira nacional, ela também tem um reflexo negativo entre aqueles que não se manifestam muito, que são mais retraídos no debate eleitoral, mas que se sentiram aviltados, que se sentiram ofendidos pela maneira como a data foi tratada. E também pelo tipo de vocabulário muito pouco, vamos dizer, estadista, para se referir ao público, para se dirigir ao público, como foi feito pelo candidato à reeleição. Então, não me parece que haverá qualquer impacto. Como não teve impacto, e as pesquisas também estão mostrando isso, no tal Auxílio Brasil. Né? Havia essa expectativa que os bilhões despejados fora de qualquer programação que levasse em conta realmente a execução de uma política social responsável pudesse reverter em ganhos para o candidato à reeleição. Não é isso que está acontecendo.
As pesquisas mostram que a população de 0 a 2 salários mínimos majoritariamente apoia a candidatura do ex-presidente Lula. Então, há uma série de tentativas e que estão se mostrando tentativas inócuas do ponto de vista da mobilização do eleitorado em favor de Jair Bolsonaro. Agora, uma eleição, ela sempre faz com que a gente prenda o fôlego até o momento em que os votos são contados, porque o eleitor, no escurinho da cabine ou na claridade da cabine, às vezes ele toma decisões por impulso também. E é difícil a gente ver o que naquele momento vai provocar essa decisão. Porém, se a gente for aprender do passado, nós já vimos que é uma tendência que é absolutamente cristalizada, né? E podemos esperar nessa fase final gritos de desespero e podemos esperar mais violência, podemos esperar uma tendência a um discurso de ódio maior, do ponto de vista do candidato à eleição, por uma razão muito simples: a necessidade de mobilizar esse grupo, esse eleitorado, para que gere uma expectativa real de vitória. E, com isso, um discurso que vai levar a uma desconfiança infundada com o resultado que virá e que, pelo andar da carruagem, não será favorável ao presidente em exercício. Você está falando, Olga, dessa questão de as atitudes tomadas às vésperas das eleições, o auxílio, a tentativa ali, de forma ainda precária, de tratar o preço da gasolina, porque não se mexeu na política de preço, mas, na verdade, se manobrou a questão do imposto junto aos estados. Foi se tentando várias medidas ali na proximidade já desse período eleitoral que a gente está vivendo e que você já bem analisou, foram inóculos, né? Não tiveram impacto. E diante disso, a rejeição do atual mandatário também continua muito alta, né? O que consideram péssimo e ruim o seu mandato. Poderíamos dizer que isso demonstra que a população tem validado, tem entendido o que foram esses 4 anos desse mandato de Bolsonaro e o que isso impactou na vida deles, e é isso que está fazendo com que eles rejeitem essa renovação desse mandato de Bolsonaro? Olha, eu acho que tem várias coisas aí que você traz e que são muito relevantes. Primeiro, as ações que são feitas de uma maneira intempestiva e desvinculada de um claro compromisso com políticas sociais é percebida pelo eleitor. Então, você não tem ali, num pacote de bondades, ela não revela, de fato, uma política de Estado, uma política de governo em favor das classes mais pobres. Não existe isso. E a população percebe isso. Aquela frase popular, me engana que eu gosto, né? Então vem nesse movimento do me engana que eu gosto, com uma bondadezinha aqui para os caminhoneiros, um pouquinho de ICMS ali, um pouquinho de gasolina ali, um pouquinho de Auxílio Brasil acolá, mas na prática, quando você vê os fatos que norteiam o governo, eles não estão baseados em nenhum desses compromissos duradouros, tanto é que o orçamento ela não contempla a extensão do Auxílio Brasil em R$600, né? Então, por um lado, um governo que tem falas contraditórias, né? As autoridades da política econômica numa direção, o candidato numa outra direção. Então, são palanques que não combinam, né? O presidente atual, numa postura esquizofrênica, porque dissociada da realidade, faz promessas que não têm amparo naquilo que está sendo proposto e encaminhado dentro do orçamento. Então, sintetizando, de fato, as pessoas, de uma maneira geral, em especial os mais pobres e as mulheres,
estão claramente conscientes de que não adianta mistificar gestos de apoio quando eles, na realidade, não significam um compromisso com uma política social que visa a reduzir essas desigualdades e contemplar aqueles que, de fato, precisam da presença do Estado de uma forma mais efetiva. Olga, eu queria te ouvir agora no que diz respeito à questão de Ciro Gomes e Simone Tebet, desses votos que as pesquisas mostram que podem mudar até o final do dia 2. E, além disso, nas últimas 2 semanas, o comportamento do Ciro Gomes, com ataques, com agressões verbais, com ataques à vida pessoal do filho do ex-presidente Lula, isso é benéfico ou não é benéfico para o Ciro? Isso ajuda? Eu queria te ouvir sobre essa questão, porque muitos já vêm se questionando e comentando nas mídias sociais, nas reportagens aí, desse comportamento agressivo do Ciro Gomes. É porque não decola nas intenções de voto? O que a gente pode esperar? O que a gente pode entender desse comportamento do Ciro, Olga? Eu acho que aí a gente precisaria de uma junta psicanalítica, porque, na realidade, você tem um comportamento que, de novo, não tem nada a ver com um discurso de uma política voltada àquilo que ele pretende defender, que é o fim das desigualdades e políticas mais voltadas para o amparo da grande maioria da população brasileira. O Ciro Gomes corre o risco de levar o PDT a uma gafe, no mínimo, para dizer assim, histórica, né? Porque a origem do PDT, dentro de um trabalhismo representado pelo Leonel Brizola, sempre teve compromisso com a classe trabalhadora, né? E com diferenças de abordagens que o PT, o PSOL, o Rede, outros partidos têm, mas de alguma maneira um pouco mais associada a uma visão de esquerda, de transformações. E o Ciro, nesse comportamento, me parece que ele está criando um problema para ele mesmo. Se essa é a última campanha que ele faz como presidente da República, talvez ele deixe essa campanha melancolicamente e não sei se vai conseguir ir para Paris, porque não terá talvez os meios para poder desfrutar de uma segunda, terceira ou quinta lua de mel, porque terá sob si o peso de uma responsabilidade de não ter atuado de acordo com aquilo que o ideário do PDT prega, né? Então, o Ciro está trazendo para fora uma contradição e me parece que o partido, em algum momento, deverá tomar as rédeas desse processo. Eu não acredito que, do ponto de vista da história do partido, ele deixe que o Ciro, vamos dizer, traia uma posição que historicamente foi, no momento das escolhas, e Leonel Brizola, que foi um opositor ao Lula, num momento histórico que ele entendeu perfeitamente que a gente não brinca com a democracia, a gente não brinca e desvaloriza determinados riscos. E acho que o Ciro, eu espero que ele tenha a lucidez de rever esse comportamento, que é um comportamento infantil, claramente infantil. Agora, não significa que os eleitores dele, que se declaram eleitores dele, terão o mesmo comportamento que ele. Então, uma coisa é o Ciro e outra coisa são os eleitores. Então, eu acho que ele terá uma grande influência, mas ele não tem o domínio desse grupo. E é nisso que eu imagino que é importante a gente observar, né? Que não é para essa radicalização. Olga, a gente tem 1 minutinho para terminar a nossa entrevista. Eu queria te ouvir sobre, você trouxe à tona uma questão muito importante. Diante dessa manutenção dos números das pesquisas, a probabilidade de se aumentar a violência, de se aumentar o ataque por parte bolsonarista, né, dos bolsonaristas, é grande, né? A gente já pode ver repercutindo isso. As instituições brasileiras estão preparadas para lidar com essa situação?
Estão preparadas e acho que houve uma grande demonstração disso no 7 de setembro, quando o Congresso Nacional não se curvou aos impropérios e à cena que foi criada pelo presidente. Tem, na medida em que os caminhões não entraram na esplanada dos ministérios. Tem, na medida em que a sociedade assina publicamente uma carta e empresários de todos os setores demonstram que não tem nenhum interesse em se manter refém de um discurso misógino, agressivo, violento e totalmente fora daquilo que é o interesse do país. Então, vamos confiar em que as pesquisas próximas já demonstrem uma distância ainda maior entre o primeiro colocado e o segundo colocado. É isso, então. Seguimos acompanhando essas eleições com fortes emoções, né? Conversamos com Olga Curado, que é jornalista e colunista do portal UOL. Olga, muitíssimo obrigada pela sua participação e pela sua análise. Muito obrigada, um abraço a todos. Abraço.